Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para trazer uma porção da palavra de Deus para você, para o seu coração. Eu estava meditando na Bíblia Sagrada e me preparando para falar com vocês e me deparei com o texto sagrado que está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Na ocasião em que Nabucodonosor mandou fazer aquela grande estátua de ouro. Vocês sabem muito bem que naquela ocasião três jovens rejeitaram se curvar diante da imagem de ouro que o rei tinha ordenado a fazer. Foram eles Ananias, Misael e Azarias. A ordem do rei é que se alguém desobedecesse o seu decreto, essa pessoa deveria ser lançada na fornalha de fogo ardente. Como Ananias, Misael e Azarias foram chamados à presença do rei, e eles insistiram dizendo que não se curvariam diante da imagem de ouro que o rei tinha feito, o rei ficou muito furioso, se sentiu desacatado, e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, dizendo que queria ver quem era o Deus que poderia livrar Ananias, Misael e Azarias de suas mãos e do fogo ardente. E diz a Bíblia Sagrada, quando nós lemos o texto sagrado, que Nabucodonosor mandou lançar esses 3 jovens na fornalha de fogo ardente, atados. Possivelmente eles foram amarrados pés e mãos, e os soldados mais fortes foram ordenados que levassem esses jovens e lançassem no fogo. Pelo aquecer da fornalha 7 vezes mais, era para não sobrar nada, era para que a morte fosse imediata. Tanto é que a Bíblia diz que os soldados que conduziram Ananias, Misael e Azarias foram surpreendidos pelo fogo. O fogo estava tão quente que eles também foram queimados. Eles foram queimados. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, certamente imaginando ver que os servos de Deus já tinham se tornado em cinzas, ele teve uma grande surpresa, que eu vou chamar aqui de as descobertas de Nabucodonosor. E quais foram essas descobertas de Nabucodonosor quando ele olhou para a fornalha? Em primeiro lugar, Nabucodonosor descobriu, quando ele olhou para dentro da fornalha, onde tinha lançado Ananias, Misael e Azarias, ele descobriu que as algemas deste mundo, as algemas do inimigo, não podem deter aquele que é fiel. Quando lemos o versículo de número 24, o próprio Nabucodonosor interrogando o chefe da guarda, os seus liderados, ele, assustado com o que estava vendo lá dentro da fornalha, ele interrogou da seguinte forma: não lançamos 3 homens atados? E eles disseram: sim, senhor, foram 3 homens atados. E ele respondeu: eu, porém, os vejo soltos. Quer dizer, eles foram lançados atados, mas agora já estavam desmarrados. O próprio fogo queimou as amarras, né? E ele descobriu então que as algemas desse mundo do inimigo não pode deter aquele que é fiel. A segunda descoberta de Nabucodonosor é que ele descobriu que quem é fiel não anda sozinho. Quando lemos ainda no versículo de número 25, ele diz assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Nós não lançamos 3? Sim, senhor, foram 3. Não lançamos atados? Sim, atados. Eles estão soltos. E também estão acompanhados. Eles não estão sozinhos. Eu estou vendo que tem um 4º homem
dentro da fornalha. Então a segunda descoberta de Nabucodonosor é que o servo de Deus, aquele que é fiel, não anda só. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós aprendemos em teofania angelical, nós aprendemos que esse homem, que é chamado de o quarto homem que estava dentro da fornalha, é o próprio Jesus, que veio para dar segurança, para guardar os servos de Deus, que foram fiéis a Deus e fiéis à palavra de Deus. Então, você não está só. Aquele que é fiel nunca estará sozinho. Eu gosto muito do Salmos 23, a parte quarta do Salmos 23, quando o salmista faz uma declaração, uma das mais belas da Bíblia, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus, ele é bem presente, não é? E está escrito que ele está presente conosco no momento da angústia, em todo o tempo, e também no momento da angústia. Porque existe situação que muitas pessoas, mesmo que gostassem, não podem estar conosco. Mas o Senhor, que não é limitado pelo tempo, pelo espaço, por nada deste mundo, porque ele é onipotente, ele garante que estará conosco em todo o tempo. E na hora que os seus servos estavam em apuro, ali estava o Senhor com Ananias, Misael e Azarias. A terceira descoberta de Nabucodonosor é que o fiel não pode ser paralisado pelo fogo. Você pode pegar esse fogo aqui e usá-lo como uma figura que representa as lutas, que representa as adversidades da vida, o fogo das lutas. Mas nós aprendemos que aquele que é fiel a Deus não são paralisados pelo fogo. Não significa que eles não sentirão o drama, não é, da luta, da dificuldade. Ananias, Misael e Azarias estavam na fornalha, porém o fogo da fornalha não foi capaz de paralisá-los. Eles estavam passeando dentro do fogo. E quem disse isso foi Nabucodonosor. Ele descobriu isso também, que o fiel a Deus não pode ser detido pelo fogo. Ele diz: eu os vejo passeando no fogo. Quer dizer, o fogo perdeu a capacidade de destruição sobre Ananias, Misael e Azarias, claro, porque Deus estava ali com eles, realizando esse grande milagre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você não pode se deixar paralisar pelas lutas dessa vida. Elas são reais, elas certamente virão em algum momento das nossas vidas, mas elas não poderão nos paralisar quando Cristo está conosco, quando nós temos convicção da presença de Deus ao nosso lado. Ok? A outra descoberta de Nabucodonosor é que, se Deus não permitir, o fogo não pode nos fazer nenhuma lesão. Ele não nos paralisa, mas ele também não nos faz lesão. Não é que eles estavam dentro do fogo, passeando, porém sofrendo algum tipo de lesão. Nabucodonosor descobriu que, além dos servos de Deus passearem no fogo, não havia neles nenhuma lesão. Ele mesmo foi quem declarou: eu vejo que nada há de lesão neles. Diz que nem um fio de cabelo se queimou. E o Nabucodonosor declarou e descobriu que não havia sobre eles nenhuma lesão. E olha o que acontece. Os soldados de Nabucodonosor foram lambidos e destruídos imediatamente pelo fogo. Mas Ananias, Misael e Azarias estavam passeando e não havia neles nenhuma lesão. Eles foram guardados, protegidos por Deus, e o fogo não teve nenhum efeito sobre eles para a glória de Deus. E em último lugar, a quinta descoberta de
de Nabucodonosor é que o aspecto do quarto homem, daquele companheiro fiel que estava com Ananias, Misael e Azarias, é maravilhoso. Ele fez uma declaração: vejo que o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. Ele achou um aspecto excepcional, achou um aspecto maravilhoso. E aí ele fez essa declaração. E, obviamente, que esse de aspecto tão extraordinário, que estava dentro do fogo, olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele entra conosco no fogo, na luta, não é? Ele passa conosco a luta e a dificuldade. É por isso que a gente permanece de pé. E os Nabucodonosor da vida olham para nós e não entendem como é que nós conseguimos resistir, por que nós não suicidamos, por que nós ainda estamos de pé, por que nós não estamos destruídos. Eles certamente vão descobrir ao longo do tempo, assim como Nabucodonosor descobriu, que a presença de Jesus dentro do fogo com seus servos é a garantia de todas estas vitórias. Amém? Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Fico grato pela atenção de vocês e até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade, se o Senhor nosso Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.